Olá! O Junho Violeta é uma campanha focada em conscientizar a população sobre o ceratocone. A data alerta para a prevenção da doença ocular que danifica a estrutura da córnea e pode levar à cegueira. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Fabiola Marazato, especialista em córnea. Seja bem-vinda, doutora. Eu que agradeço, Priscila. É um prazer enorme falar com você, falar com os seus telespectadores a respeito desse assunto, né? Doutora, para começar, já explica para a gente o que é essa doença ceratocone. Tá. Olha, o ceratocone é uma doença que acomete a córnea. A córnea é a parte mais anterior do nosso olho. É essa membrana transparente na frente da cor do olho, onde dá o brilho no olho, né? É a córnea. Essa doença ceratocone é um nome grego, onde querato é córnea e cone é cone. Então, é uma córnea que, em vez de ter um formato arredondado, semicircular, ela passa a ter aí um formato de cone, como esses cones que a gente vê na rua, vamos dizer assim, né? Com isso, a córnea sai daquela forma original dela. Eu costumo dizer que o olho é extremamente bem projetado, né? É uma estrutura que tudo faz um sentido. Então, esse formato semicircular da córnea é para que os raios de luz consigam atingir a córnea e se unirem e formarem um feixe único. Quando eu tenho uma córnea em cone, o raio que bate em cima, por exemplo, não se junta com o que bate numa outra porção. Então a imagem se distorce, cria muitas sombras. Então, o ceratocone, basicamente, é uma doença que causa uma deformidade da córnea. Essa doença, se ela não for tratada, pode levar à cegueira. Olha, cegueira, né, como a gente imagina, da pessoa não enxergar, não ver nem luz, isso não acontece. Na verdade, o que acontece é que o ceratocone pode evoluir de tal forma que a visão fique muito comprometida e realmente o paciente tenha uma baixa visão, que comprometa as suas atividades do dia a dia, até mesmo a sua locomoção, a sua autonomia, vamos dizer assim, né? Então, ele não é uma pessoa que deixa de enxergar, mas que passa, que pode vir a enxergar muito mal. É isso que acontece com o ceratocone. E o que pode causar essa doença, doutora? Nós não temos ainda precisas todas as causas, né? Mas normalmente a pessoa tem que ter uma informação genética, vamos dizer assim, mesmo que ela não receba o gene pela família, às vezes não tem nenhum membro da família com ceratocone, mas ela tem uma informação genética para ter uma fragilidade do colágeno da córnea. Colágeno é uma fibra elástica que compõe a nossa pele, compõe as nossas articulações e compõe muito do nosso olho, tá? O olho é uma estrutura mole, vamos dizer assim. 90% do olho é composto de água e o restante fibras elásticas, fibras de colágeno. Então, a pessoa tem um colágeno mais elástico, um colágeno que vai se estendendo aí ao longo do tempo. E associado a isso, acredita-se também que geralmente são pessoas um pouco mais alérgicas, que acabam coçando o olho, e aí o esfregar a mão, né, a mão com força nessa estrutura molinha que é o olho, possa precipitar. Existe uma transmissão genética, e em torno de 10% das pessoas com ceratocone, elas receberam o ceratocone do pai ou da mãe, ou mesmo de um avô, de um tio, mas a maioria das pessoas são casos isolados dentro da família. Tem alguns Nesse. estudos. ah, Pode falar, doutora. Não, é porque tem alguns estudos que mostram que as pessoas com ceratocone apresentam na sua lágrima algumas substâncias que normalmente não seriam encontradas na lágrima, substâncias inflamatórias,
algumas enzimas diferentes, né? Mas isso são estudos. Na clínica a gente não consegue detectar isso, não é usual que a gente faça exames desse tipo. No caso, como tratamento, seria só cirúrgico ou ali uma medicação também ajuda? Então, depende muito do estágio do ceratocone, né? Então, nós temos dois tipos de, vamos dizer assim, de approach, de cuidado. O primeiro cuidado é porque o ceratocone é uma doença evolutiva. Então, ele pode evoluir, normalmente ele começa ali de uma forma mais branda e vai evoluindo ao longo do tempo e pode chegar, como eu falei, num caso muito adiantado, de uma baixa visão extrema. Então, quando a gente consegue detectar um ceratocone mais precocemente, existe tratamento para conter, para impedir o avanço desse ceratocone. É um tratamento que nós chamamos de cross-linking. Em que ele consiste? A gente usa uma vitamina, que é a riboflavina, que é uma vitamina B, associado a uma luz ultravioleta. Então, essa combinação da luz com a vitamina vai fazer com que o colágeno da córnea fique mais rígido, fique próximo de um colágeno normal, vamos dizer assim, né? Isso é feito para conter o avanço. O crosslink, porém, ele não muda a forma como a pessoa enxerga, ele não muda grau, ele só contém a doença. Existe uma outra abordagem que seria para os casos onde, além de conter o avanço, a gente também precisa melhorar essa curvatura, precisa tentar oferecer uma córnea menos bicuda, né? Vamos dizer assim, uma córnea mais próxima aí de um arredondado, para que o paciente consiga enxergar melhor. Então, um tratamento que nós temos, que aí ele já é cirúrgico, entre aspas, né, que é o implante de anel. O anel intraestromal, né, que foi um invento brasileiro, né, vamos dizer assim, ele serve também para melhorar essa curvatura da córnea. E nos casos bastante avançados, onde não é possível mais o tratamento de crosslink, onde não é possível o anel, porque esses tratamentos eles têm um limite, né, para a sua ação. Aí, para esses casos, o tratamento cirúrgico é o transplante de córnea. Doutora, a senhora comentou sobre o colágeno. É, É, é uma prevenção até fazer essa reposição do colágeno, aquele que é vendido e muitas vezes a gente toma até já voltado a questões, por exemplo, da pele, rejuvenescimento. Pode ajudar também nessa questão da córnea ou não tem ligação nenhuma? não tem ligação pelo seguinte: o colágeno da córnea é um tipo especial de colágeno que consegue se manter transparente. Então, ele é diferente do colágeno das articulações, da pele, né? Ele é um colágeno diferente. Então, assim, não parece haver, pelo menos até onde a gente conhece, né? Porque os conhecimentos também, eles vão mudando ao longo do tempo, né? A gente vai aí, de repente, descobrindo novas coisas, mas até onde a gente sabe, não tem nenhuma relação com colágeno, com reposição, com suplementação de colágeno. Doutora, essa é uma doença gradativa. Com o passar do tempo, pode piorar. E daí a senhora até explicou que já tem uma técnica aí que dá uma paralisada, né, nesse processo. Todos os processos acontecem da mesma maneira? Sempre é progressivo? Olha, nem sempre, tá? A maioria, vamos dizer assim, a história, né, da doença, ela geralmente se inicia final da adolescência, início da idade adulta, então um pouco ali associado com os hormônios do crescimento, né? Aquela fase da puberdade, que você tem ali uma maior quantidade de hormônios, um crescimento mais acelerado, e aí ele tem um momento que ele vai estabilizar. Algumas pessoas, o ceratocone desenvolve muito pouco. É um ceratocone muito inicial e ele para, ele estabiliza sozinho, sem que a gente faça nada. Esse tratamento para estabilizar, ele
normalmente, né, a gente procura fazer nesses estágios mais iniciais, onde houve ali uma progressão ainda lenta, onde o paciente algumas vezes até nem óculos usa, ou consegue usar um óculos de grau baixo para algumas atividades, ou consegue até usar uma lente gelatinosa, enxergando bem. Então, a gente tenta estabilizar, vamos dizer assim, a doença, exatamente numa fase onde ainda ela não foi tão danosa, né? Porque depois que ela já está avançada, não adianta eu estabilizar algo que já comprometeu. Então, nós temos, vamos dizer assim, situações diferentes. Nós temos, ao mesmo tempo, os pacientes mais jovens, né? Hoje a gente tem tido uma maior frequência de casos em pré-adolescentes também, onde o primeiro diagnóstico já acontece com ceratocone muito avançado. O adolescente, o paciente reclama de baixa de visão, quando a gente vai analisar, já tem algo bastante avançado. Mas na rotina, a maioria dos casos, quando a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, também é possível fazer essa estabilização, né? Doutora, o estágio, né, mais avançado ali precisa muitas vezes do transplante de córnea. É, isso é comum? Muita gente chega até a senhora já nesse estado? E o que que demora? O que que faz demorar a pessoa a procurar ali um médico ou um diagnóstico? Assim, hoje, né, depois, vamos falar assim, aí, nos últimos 15 anos, vou pôr, talvez 20 anos, que a gente tem mais acesso a esse tratamento para estabilizar, que é o crosslinking. Então, assim, diminuiu bem essa demanda pelo transplante. Porém, o crosslinking não é acessível a todo mundo, não são todos os hospitais que têm. Geralmente, os hospitais públicos, né, a gente tem uma maior dificuldade de conseguir fazer o tratamento. Então, é onde a gente vê uma frequência maior dos transplantes. O ceratocone é a maior causa de transplante no Brasil, acredito até que no mundo seja também, tá? Então, a maior causa, a maior demanda de transplantes, ela acontece por ceratocone. O problema todo, né, do transplante é porque é um tecido que provém de uma doação de um doador cadáver. Então, a gente precisa ter um óbito, e a partir desse óbito, essa família fazer a doação das córneas, essa córnea ser avaliada, ela vai para um banco de olhos e em seguida é ofertada a um paciente. Então, é um processo que envolve vários momentos que tem que dar certo, vamos dizer assim. E a gente tem realmente em alguns locais uma fila maior, com a pandemia, né, represou um pouco essa fila, porque nós ficamos aí por um tempo sem ter doações, pelo fato de ninguém saber muito bem se poderíamos usar as córneas com Covid, a gente não tinha muito acesso a exames nem para quem estava doente, imagina para um doador. Então, isso represou um pouco a córnea e aumentou aí a fila dos transplantes. Mas existe essa situação. Transplante não é uma cirurgia que a gente, vamos fazer amanhã, vamos fazer a semana que vem. Nós dependemos, né, desse momento que o paciente consegue ser contemplado numa fila. Um outro detalhe que é muito importante dizer é o seguinte: uma córnea transplantada, ela tem uma sobrevida limitada, em média, em torno de 20 a 25 anos, às vezes menos, alguns casos esporádicos, eu já vi córnea de quase 40 anos de transplante, mas normalmente o transplante vai ter uma sobrevida limitada. Então, um paciente jovem, por exemplo, de 15 anos que faz um transplante, ele vai precisar, ao longo da vida, de pelo menos mais dois transplantes, né? Considerando que cada córnea vai sobreviver aí por 20 anos. Então, por isso que a gente também tem que ter muito critério para indicar e pensar nisso. Mas é uma excelente opção, sem dúvida. E doutora, quando se fala no transplante, alguns órgãos precisam ali da compatibilidade, outros
Já não. No caso da córnea, é necessário ter uma compatibilidade e a pessoa que faz o transplante, depois ela volta a enxergar ali no 100% ou ainda precisa utilizar os óculos, por exemplo? Então, a córnea, ela é um tecido avascular, né? É um tecido que não tem veias, não tem vasos. Então, a chance de rejeição da córnea é muito pequena. Então, a gente não faz compatibilidade sanguínea, vamos dizer assim. A compatibilidade que a gente estuda é em relação à qualidade do tecido, se está adequado para aquele paciente, se a conservação, as análises que foram feitas está adequado para aquele paciente. Mas normalmente não é necessário ser o tamanho, a idade. Muitas vezes eu posso ter uma córnea doada bem jovem e com uma qualidade pior do que uma córnea de mais idade. Então, nós olhamos muito isso, a quantidade de células, a capacidade que essa córnea vai ter de sobreviver num olho de um doador. O que que acontece? O transplante, ele é uma excelente cirurgia, mas ele não é uma garantia de que o paciente vai enxergar 100%, porque nós temos a cicatrização, transplante é uma cirurgia que leva a vários pontos, então essa cicatrização, ela é norteada, vamos dizer assim, né, pela presença e pela remoção desses pontos, para que a gente tenha um grau, o menor grau possível nessa cicatrização. Então, grande parte das vezes, o paciente precisa, sim, de uma correção, às vezes com óculos, às vezes até mesmo com a lente de contato. Então, por que que a gente faz o transplante, né? O transplante é feito para que nós consigamos uma córnea com uma posição melhor, para que a gente saia daquela córnea em cone, como eu falei, e passe para uma córnea mais semicircular, onde eu possa ter uma melhor adaptação de uma lente de contato, ou mesmo a possibilidade de usar os óculos. Então, por isso que o transplante é a nossa opção naquele paciente que nenhum tipo de lente resolve, ou que o paciente consegue adaptar uma lente, mas não consegue ter uma visão satisfatória. Doutora, o ceratocone, ele atinge um olho só ou pode atingir até os dois? Excelente pergunta. Assim, ó, nos consensos de ceratocone, ceratocone é uma doença bilateral. O que acontece é que, às vezes, a manifestação é assimétrica, ou seja, às vezes um olho tem um cone muito avançado e o outro olho não tem nada. Então, você até pensa, poxa, não parece nem da mesma pessoa. Mas, mesmo que o outro olho não tenha nada, o ceratocone é considerado uma doença bilateral. Então, a gente pode ter, às vezes, pessoas com os dois olhos avançados. Eu tenho muitos pacientes transplantados de ambos os olhos. Pode ter um olho que precisou de um transplante e outro não. Pode ter os dois olhos que não precisaram nada. Mas, em geral, a gente tem que considerar que o ceratocone é bilateral. E, doutora, porque a senhora comentou até que esse problema pode aparecer ali na adolescência. Como os pais conseguem, de alguma maneira, observar, ver ali nos olhos que tem alguma mudança, esse cone, esse formato que a senhora disse, ele é visto só no consultório ou a olho nu dá para ver também? Dá para ver nos casos bem avançados. Então, antes, né, quando nós não tínhamos os exames que nós temos hoje, existiam alguns sinais. Um deles, tem pessoas que o cone é tão avançado que você olhando de lado, você vê mesmo a córnea alterada. Outras pessoas, quando olham para baixo, né, a gente vê aqui na bordinha da pálpebra fazer um bico do cone. Mas não é a maioria, tá? A maioria dos casos não aparenta nada visível. O que algumas vezes acontece é assim, no adolescente que sabe informar, né, sabe dizer que não está enxergando bem, às vezes começa a apertar um pouquinho os olhos. Toda vez que a pessoa aperta, por exemplo, a gente fala, se eu puxar o cantinho do olho, eu enxergo melhor. Vamos pensar que toda vez que a pessoa está ou apertando ou puxando, ele na verdade está modificando essa curvatura.
Então, é como se estivesse apertando também esse cone, diminuindo essa curvatura do cone, e aí acaba enxergando um pouquinho melhor. Mas a grande desconfiança, né, vamos dizer assim, ela é muito mais do médico, porque geralmente são pacientes ou que não apresentavam grau e passam a apresentar um grau mais alto, graus de astigmatismo, né? Toda vez que a gente tem aí algum astigmatismo um pouquinho maior, a gente sempre desconfia do ceratocone. Ou então aquele adolescente, aquele paciente que cada 3, 4 meses o grau muda, que nunca fica 100%, mesmo com o melhor grau que a gente possa ajustar, é sempre aquele paciente que não chega a um 100% de visão. Então, esses pacientes, eles se encaixam nesse perfil para nós pesquisarmos aí o ceratocone. E doutora, quem ainda não chegou então nesse formato, então, esse formato que fica mais visível, a pessoa ela tem a opção de usar então a lente, os óculos também, isso faz com que a doença seja estabilizada, a utilização da lente dos óculos, ou precisa realmente de um outro procedimento para estabilizar? Assim, ó, usar a lente ou os óculos não estabiliza o ceratocone. Serve para um conforto visual, serve para enxergar melhor. O que acontece, e a gente não sabe, né, não tem explicação do porquê, é que em algumas pessoas o cone não evolui, tá? Então, nós temos alguns critérios para indicar os procedimentos para estabilização. Um deles, é claro, o cone está em evolução. Se eu detectei um ceratocone, daqui 6 meses ele está igual, daqui um ano ele está igual, e a vida inteira do paciente ele está igual, a gente não precisa mexer em time que está ganhando. Até porque, por mais seguros que sejam os procedimentos, a gente pode ter alguma complicação. Então, eu sempre falo, nós temos que ter razões fortes para que a gente proponha um procedimento. Então, em algumas pessoas, até uma boa parte delas, o cone simplesmente não evolui. Os óculos e as lentes de contato são recursos para ajudar aí na visão. Muitos pacientes resolvem só com óculos, para outros, os óculos não ajudam. A gente tem paciente que nem tem óculos, porque realmente ele não consegue nem usar. É um grau tão alto, com um resultado visual pobre, né? Que não ajuda e acaba dando até um desconforto por ficar muito grosso, por distorcer ainda mais as imagens. E aí, nesses casos, existem as lentes de contato. Em geral, embora existam lentes gelatinosas, a gente tenha pacientes que se adaptam com lente gelatinosa, mas em geral, para o ceratocone, nós vamos ter resultados melhores com lentes rígidas, que são lentes duras, vamos dizer assim, né? E aí, como elas são duras, elas não vão se moldar em cima do cone. Eu sempre comparo assim: uma lente gelatinosa é como se eu quisesse disfarçar uma gordurinha e usasse uma roupa justa. Ele vai só realçar. E uma lente rígida é como se eu usasse uma cinta, tá? Então, a lente rígida, por ela ter um formato que não se altera em cima do olho, ela vai se manter e ela vai se tornar uma nova superfície do olho, da córnea. E aí, por isso que ela corrige melhor a visão. Esse tipo de lente, doutora, é aquela que a pessoa usa, tira depois de algumas horas, ou ela é aquela implantada mesmo? Não, ela é a lente que a pessoa usa e tira todo dia. Alguns pacientes que têm grau alto, mas que enxergam bem até com óculos, esses pacientes a gente pode implantar lentes para corrigir o grau. Então, às vezes a pessoa tem uma miopia muito alta, aí 15, 18, 19 graus, porém enxerga bem, né? Esse paciente pode ser implantado uma lente parecida com a lente que se usa na catarata. Só que essa lente que a gente usa para o paciente jovem, ela não remove o cristalino, ela vai em cima do cristalino.
Então, é uma lente que a gente usa em graus altos, usa também, às vezes, em pacientes que não têm ceratocone, mas que por qualquer motivo não podem operar o grau na córnea, não podem fazer cirurgia laser. Mas, em geral, a gente vai usar mesmo a lente de contato, aquela que vai corrigir a curvatura, vamos dizer assim, vai apertar um pouquinho ali aquele bico do cone e melhorar a visão do paciente. Doutora, tem pessoas que não se adaptam, né, a esse tipo de lente. Nesse caso, o que fazer? Então, a gente tem algumas lentes agora, né? Nos últimos anos têm sido criados vários modelos de lentes que são rígidas, porém elas são lentes maiores, que a gente chama de esclerais, são lentes que apoiam lá no branco do olho. Então, essas lentes conseguem trazer um maior conforto e a gente tem conseguido readaptar, né, em muitas pessoas que antes não se adaptavam. Então, abriu aí um leque maior para adaptação de lente. Porém, quando a gente tem um paciente que não se adapta com nenhuma lente, que tem uma visão baixa, esse é o paciente para o transplante. Esse paciente tem uma indicação formal de transplante de córnea. Doutora, algumas doenças, elas acabam acometendo também a visão. Então, quando fala de diabetes, pressão alta, no caso dessa doença em específico, outras doenças no organismo podem também piorar o quadro? Olha, geralmente não, tá? Agora, algo que a gente já viu, que tem alguns casos descritos, eu já vi algumas pacientes, é quando, por algum motivo, o paciente faz um pico hormonal. Então, por exemplo, tem alguns casos descritos em trabalhos dos Estados Unidos de pacientes já adultos, porque assim, a doença, deixa eu só retornar para te falar sobre isso. O ceratocone, ele não é que eternamente ele vai evoluir. Ele tem uma idade que ele estabiliza, geralmente em torno dos 35 anos, tá? Então, por exemplo, o tratamento do crosslinking, tem países que ele é indicado até 35 anos, aqui no Brasil até 40 anos, porque automaticamente o organismo vai estabilizar. Porque o colágeno vai se tornando mais firme, a gente vai perdendo, né, essa elasticidade e o ceratocone para de estabilizar. Então, quem chegou, vamos dizer assim, nessa idade, com um cone leve, que quase não se manifestou, ele não vai se manifestar daí para frente. Então, a pessoa vai viver o resto da vida sem ter maiores problemas. Então, como eu te disse, tem alguns casos descritos, por exemplo, em homens que tiveram câncer de testículo e precisaram tomar hormônios em uma dose maior para repor esse hormônio. Então, teve casos descritos de cone que avançou. E eu tenho duas pacientes que fizeram indução de hormônios para fazer para coleta de óvulos para gestação, fertilização in vitro, né? Que aí, num curto espaço de tempo, a paciente toma ali uma grande quantidade de hormônios. E essas pacientes, uma não sabia, nunca tinha tido ceratocone e desenvolveu. Então, nós não temos uma comprovação de que ela não tinha nada e desenvolveu, mas ela nem óculos usava. E a outra paciente tinha ceratocone e piorou com esse tratamento. Então, são casos bem esporádicos, mas que podem eventualmente acontecer. Agora, as demais doenças não afetam. Existe uma correlação grande de paciente com síndrome de Down e ceratocone, tá? A gente tem aí uma parcela significativa dos pacientes com síndrome de Down tem também o ceratocone, e nós achamos que esteja associado aí a uma fraqueza global do colágeno, né? Porque geralmente paciente com síndrome de Down tem as articulações mais frouxas, tem uma elasticidade maior da pele. Então, a gente acredita que exista essa relação. Doutora, a questão da alimentação e atividade física, tem algum problema? A alimentação tem alguma coisa que, de repente, até a desnutrição pode provocar ou piorar o quadro? E no caso da atividade física, quem já tem a doença, se pode ou precisa pegar leve?
Uhum. Olha, alimentação, a gente também não tem nenhuma comprovação, nada que diga a respeito. Não quer dizer que não possa interagir, né? Eu acho que talvez faltem aí trabalhos, faltem dados, né, para que a gente possa fazer essa correlação. Mas não é uma coisa que a gente observa na clínica. Geralmente não são pessoas que foram desnutridas, até o contrário, né? Tem pessoas até muito bem nutridas e que têm também o ceratocone. Em relação aos exercícios físicos, para o ceratocone não tem diferença nenhuma. A gente acaba tendo, às vezes, um pouco de limitação, em pacientes transplantados, né? Que a gente pede para evitar exercícios com uma carga grande de peso, mas principalmente exercícios de impacto, as lutas, né? Coisas que possam. é, Squash, né, que é um esporte que tem uma bolinha menor e ela às vezes pode bater no olho, mas para o ceratocone pura e simplesmente não tem nenhuma restrição. Há a possibilidade de prevenir essa doença, já que tem questões genéticas, mas também, por exemplo, a senhora falou, né, a pessoa tem mania ali de coçar muito o olho por conta das alergias. Tem como evitar que essa doença apareça? Olha, evitar assim 100% não tem não. A gente sempre orienta, né? Não só as pessoas que têm a genética, tem um parente, meu pai, minha mãe tem ceratocone, mas também os alérgicos, especialmente. Nem todo alérgico vai ter ceratocone, mas todo paciente com ceratocone é alérgico. Ele pode até te falar que ele não coça o olho, mas ele coça. Aí sempre, eu brinco assim, tem sempre um dedo duro na consulta, né? É a mãe, é um irmão mais velho, olha, ele coçava. Então, assim, sempre há esse hábito, tá? Mas não, a gente não tem nada assim que a gente possa evitar de ter. O que pode acontecer é um diagnóstico precoce e um monitoramento maior para evitar a evolução. Mas impedir o indivíduo de ter ceratocone não tem como. E doutora, essa doença ela pode atrapalhar ali no dia a dia do indivíduo, como por exemplo dirigir, ter outras funções ali comprometidas ou não? Pode, a partir do momento que você tem uma baixa de visão, né? Então, assim, tem pessoas que, óbvio, se ela consegue estar bem com óculos, uma lente de contato, e aí é aquela coisa assim, o paciente casa com a lente de contato, não é uma questão estética, não é, eu vou usar lente para sair, eu vou usar lente para fazer esporte. Não, muita gente tem que usar lente justamente para realizar todas as suas atividades, tá? Nos casos muito avançados, que aí às vezes nesse espaço, né, de ir para o transplante, pode comprometer mesmo essa capacidade visual, às vezes até num nível que dificulta o estudo, dificulta o trabalho. Ela não é uma doença assim permanentemente incapacitante, porque ela tem formas de ser revertida, e uma delas é o transplante, como a gente já falou aqui, mas ela pode, em períodos da vida, então, por exemplo, esse paciente usa lente, ele quebra a lente, ele perde a lente. Acabou. Até que ele consiga uma nova lente, ele mal consegue sair de casa. Então, assim, ela tem essas limitações mesmo que temporárias, né? Claro que são situações pontuais, a gente tem muitas pessoas que têm ceratocone, muitas pessoas que convivem muito bem com isso, mas ela pode ser, sim, uma doença incapacitante. A senhora comentou sobre picos de hormônios, né? Picos hormonais que podem ali ou piorar a situação ou fazer com que ela surja. No caso da gravidez também, que há uma mudança completa ali, né? Uma desorganização hormonal muitas vezes. Pode aparecer a doença nesse momento? Na gestação, às vezes ela pode aumentar um pouquinho, mas em geral, na gestação, a gente tem uma baixa do estrogênio, né? Por causa da progesterona, que é um outro tipo de hormônio. Então, o que a gente observa mais são nos picos
dos hormônios, no caso das meninas, o estrogênio, que leva aí à puberdade, e dos meninos a testosterona. A gente tem também, agora que está um pouco mais na moda, né? Vamos dizer assim, as pessoas fazerem uso de testosterona por questões estéticas, para conseguir músculo. A gente tem observado alguns pacientes com progressão do ceratocone, tá? A gente tem observado, são poucos, mas acontece. Na menopausa tem alguma alteração, já que a senhora comentou mesmo que depois dos 35 ali já tem, né, meio que uma estabilização natural, mas a menopausa tem aqueles picos também, né? Não, não, aí não, na menopausa não. Todas vamos dizer, assim, essas quedas de hormônio, e aí a menopausa já é uma queda importante, né, total aí do estrogênio, aí não tem interferência. Uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, não sei nem se você ia me perguntar isso, Priscila, mas eu Uhum. vou Fica à falar que eu vontade. às vezes tem pessoas que descobrem o ceratocone porque vão para fazer cirurgia de grau, né? A cirurgia refrativa. Então a pessoa chega no consultório, eu queria saber se eu posso operar. E aí a gente vai fazer os exames para operar e descobre um ceratocone. Óbvio que é um ceratocone leve, tanto é que a pessoa nunca teve nem às vezes o diagnóstico, né? Então, nesses casos onde a gente tem uma suspeita mais forte, ou mesmo um diagnóstico de ceratocone, não é indicado a cirurgia para a correção total do grau, vamos dizer assim. Algumas situações muito especiais, alguns colegas fazem alguns protocolos de operar um pouquinho, tirar um pouquinho do grau para ter uma melhor adaptação de lente, mas não é algo usual, não é algo que a gente tem como rotineiro. E aí as pessoas perguntam: quem tem ceratocone pode operar catarata? Pode, são situações diferentes, elas acontecem em estruturas diferentes do olho, então quem tem ceratocone vai poder operar a catarata sim, não tem problema. Doutora, e quando nós temos, né, um mês, no caso junho violeta, para tratar desse assunto, falar desse assunto, o quanto é importante para que a população fique atenta? Qual o impacto disso? Eu acho importante porque, assim, muita gente nunca ouviu falar de ceratocone, né? Às vezes nem se preocupa ou não sabe que isso existe. Então, acho importante que a gente tenha momentos, tenha aí um mês dedicado, né, para que a gente possa falar sobre o ceratocone. E acho muito importante, muito mesmo, que a gente sempre acaba abrindo um pouquinho um debate aí falando do transplante, falando das doações. Então, indiretamente, a gente acaba também aí estimulando as pessoas a serem doadores de órgão, né? Eu não consigo desvincular, sabe, uma coisa da outra. Mas eu acho que é importante essa informação, essa disseminação do conhecimento. O ceratocone não é extremamente prevalente, né? A gente tem aí cerca talvez de 10% da população. Eu sempre brinco que eu tenho uma amostra muito viciada, porque eu atendo muito paciente com ceratocone. Então, para mim, todo mundo tem ceratocone até me provar o contrário. Mas é justamente pela quantidade, né, que a gente acaba atendendo mais e vendo isso mais frequentemente. Mas não é tão frequente. Porém, é importante falar do diagnóstico, é importante desmistificar, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia, né, como a gente conversou inicialmente, de que vai ficar cego. Eu conheci há muito tempo uma senhora que ela descobriu o ceratocone lá nos anos 60 por aí. E ela disse que o médico, na época, falou que ela tinha que aprender a escrever em braille porque ela não tinha tratamento. E aí, pouco tempo depois, veio o transplante, ela era uma pessoa transplantada, então ela falou que o quanto mudou, né, a vida dela, essa percepção de que ela poderia, sim, levar uma vida normal. Então, a gente tem que sempre informar, levar esse conhecimento, essa educação para as pessoas. E o Junho Violeta, ele vem para marcar exatamente isso, né?
essa conscientização sobre a existência da doença, sobre o não coçar os olhos. É até interessante, tem um vídeo, de vez em quando esse vídeo viraliza, mas ele tem no YouTube, se vocês quiserem procurar, que é uma ressonância feita em tempo real de uma pessoa coçando o olho. E é um filme de terror, tá? Para mim, é um filme de terror, porque a gente não imagina que uma simples coceira faça o olho sofrer tanto lá dentro da nossa órbita. Então, quem quiser assistir, assiste, é bem impactante. Aí também é um alerta para cuidar das alergias, né? Já que muitas delas acabam causando ali, um dos sintomas é coçar os olhos. Então é preciso cuidar do corpo no geral, né, doutora? Sim, porque assim, né, como eu disse, não são todos os alérgicos, aliás, é uma parte muito pequena dos alérgicos que vai ter ceratocone, mas a gente não sabe, né, a gente só vai saber aí com o avançar da idade. Então, geralmente as crianças pequenas que são muito alérgicas, para ter um bom controle dessa alergia, evitar coçar os olhos, exatamente para que não se torne aí uma pessoa uma pessoa apta, né, ou sujeita a desenvolver aí o ceratocone, né? Bom, nós estamos chegando já no minutinho final do nosso programa. Quero agradecer a participação hoje aqui comigo da doutora Fabiola Marazato, que é especialista em córnea. Falou com a gente sobre essa doença, deu todas as explicações, tenho certeza que as nossas dúvidas aí foram tiradas e principalmente ficou alerta, né? Porque é preciso ir ali ao oftalmologista, analisar, ver direitinho como está a visão, cuidar daquilo que nós temos. Doutora, muito obrigada e também as suas considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade, espero poder realmente ter respondido grande parte das dúvidas. O meu recado é: se você tem uma visão embaçada, vê com sombras, tem que apertar os olhos para enxergar melhor, procure um oftalmologista, ele vai poder te avaliar e ver se você tem alguma suspeita ou não de ceratocone. Tá ok. Ai, não coça os olhos, tá, gente? Por favor. Verdade. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.